Bom, pessoal, agora um assunto importantíssimo na física, que é energia. Ver energia potencial, energia cinética, trabalho, conceitos e potência. Tudo bem? Então vamos lá. Energia. Bom, pessoal, esse conceito, esse termo energia, ele é tão primitivo que até hoje nada nos satisfaz dizendo o que é energia. Vamos conceituar primeiramente como trabalho. Então, eu tenho essa cadeira aqui. Se eu pego essa cadeira, aplico uma força, se eu ergo ela, estou gastando energia? Estou gastando energia, mas não seria isso. O que vem a ser trabalho? Eu pego essa cadeira, aplico uma força nela e desloco ela. Lembrem do deslocamento? É onde começa e onde termina. Então vejam bem, eu aplico uma força para cá, na mesma direção e sentido da cadeira. Isso nós vamos falar que é trabalho. Trabalho vai ser o quê? Força vezes deslocamento. Lembrando que a força é dada em Newton. A distância, o deslocamento é dado em metro. Newton vezes metro é o famoso Joule. Toda a energia, a unidade de resposta dela é dada em Joule. Podemos trabalhar também em calorias, que existe uma regra para calorias, mas isso vamos ver mais à frente, né? Então, percebam, energia é trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Eu pego essa cadeira, aplico uma força, num certo deslocamento eu tenho trabalho. Analisando, como eu estou na mesma direção e mesmo sentido, o que eu vou fazer? Se eu inclino e puxo para cá, a força que eu venho na horizontal, eu vou ter que usar o cosseno. Por isso que aparecendo na tela para vocês está aí, trabalho é igual força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Agora entendendo por que não tem trabalho aqui quando eu levantei. Se eu levanto essa cadeira, subo ela e estou segurando aqui, qual é o ângulo que eu estou fazendo? 90 graus. Cosseno de 90 é quanto? 0. Então, não teve deslocamento. Cosseno de 0 vezes distância vezes força vai dar 0. Por isso que nós falamos que não tem trabalho. Então, preste atenção. Trabalho é eu pegar esse objeto e deslocar. Eu aplico uma força, isso é energia. Tudo bem? Bom, agora vamos ver energia potencial gravitacional. Vejam como é fácil. Se eu pego uma melancia, pego um limão, ambos na mesma altura e solto os dois. Caem. Qual vocês acham que vai espatifar mais? O limão ou a melancia? Você fala, professor, claro que é melancia. Por quê? Não sei. Peso. Analisem. A altura não é a mesma para os dois, tanto para a melancia como para o limão? Sim. A gravidade, a aceleração da gravidade não é a mesma? Sim. O que mudou? Peso? Não. A massa. O que mudou foi a massa do objeto. A massa da melancia é maior que a massa do limão. Não vamos confundir massa com peso, né? Massa é dada em quilogramas e peso é dado em Newton, ou quilograma-força. Então vejam bem, maior altura, maior energia. Faça um exemplo, você pula, tem um certo impacto. Aumente a tua altura e vá dar um pulo. O impacto é maior, porque a altura é maior e a energia é maior. Que energia é essa? Energia potencial gravitacional. E vejam pela fórmula aí na tela para vocês. Energia potencial é o quê? Massa vezes gravidade vezes altura. É muito utilizada essa fórmula. Tranquilo? Bom, vimos energia potencial gravitacional, agora outra energia importantíssima e muito utilizada nos vestibulares, que é a energia cinética. Gente, cinética de movimento. Então, é um objeto, para adquirir energia, ela tem que ter uma certa velocidade. Eu tenho um objeto aqui, ele está com uma certa velocidade, se deslocou uma outra velocidade. Então, eu vou ter uma variação de energia cinética, chamado teorema da energia cinética. Lembrando, energia cinética tem a ver com velocidade e a potencial gravitacional tem a ver com altura. Então, aparecendo aí para vocês na tela, a fórmula da energia cinética. Massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Resumo agora, energia cinética com a energia potencial. Tem a energia mecânica. Dentro da energia mecânica, sempre é conceituado nos livros energia cinética mais energia potencial. Só que essa potencial, gente, são duas. Tem a potencial gravitacional e a potencial elástica. Quando que você vai usar uma ou outra?
A potencial gravitacional, já falamos, é massa, gravidade e altura, tem a ver com altura. A elástica tem a ver com mola, deformação propriamente dita, né? Então, se você pega uma mola e coloca um objeto, ela estende, volta, ela teve uma deformação e adquire uma energia. Para ela subir, descer, ela também tem uma energia. Colocando para vocês na tela, a energia potencial elástica vai ser quem? Kx² sobre 2. O que vem a ser esse K? É a constante elástica da mola. E o que vem a ser esse X? É quanto que ela deformou. Tranquilo? Então tá bom. Voltando à energia mecânica, que é sempre, energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Lembrando que a energia mecânica se conserva. Um exemplo simples para vocês. Um escorregador, sem atrito. A pessoa está lá em cima no escorregador e ela vai descer, né? Ela tem uma certa energia. Que energia que ela tem lá? Se é altura, energia potencial gravitacional. No momento que ela desce, a altura não vai diminuindo? Vai. Se a altura vai diminuindo, ela está perdendo o potencial. Só que ela está se transformando em outra. E qual é essa outra energia que está se transformando? Essa outra energia que está se transformando é a energia cinética. Porque da altura ela está adquirindo uma certa velocidade. Então, é uma energia potencial sendo transformada em uma energia cinética. Se lá em cima eu tenho 10.000 joules, né, dando exemplo, uma energia de 10.000 joules, aqui embaixo vai ter que também ter 10.000 joules. Um detalhe importante, pessoal. Se lá tem 10.000 joules e aqui chegou com 9.000, é porque perdeu 1.000 no caminho. Aí a gente fala que dissipou, a energia se perdeu. Geralmente se perde no quê? No atrito. Geralmente se perde no atrito, né? A pessoa em contato com a rampa se perde no atrito. Mas a conservação da energia é essa. Se começou com 10.000, tem que terminar com 10.000. E é uma energia sendo transformada em outra. Energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética. Fechou, né, gente? Tranquilo. Você vê que não tem muita coisa para se pensar. É uma energia sendo transformada em outra. Vamos entender o que vem a ser potência. Você vai comprar um som. Você viu lá uma oferta, 4.000 watts de potência. Todo mundo diz. Aí você vê outro som, 2.000 watts de potência. Aí você vê um carro popular, a média 60 cavalos, vapor, que aparece lá até no documento do seu carro. Se você for olhar no documento do carro, está lá a potência do carro, 50 CV. Esse CV é cavalo vapor, né? Aí pegando um outro carro, 115 cavalos vapor. Pegando um motor de barco, um motor de potência 80 HP horsepower, né? Então, o que vem a ser essa tal de potência? Será que você, quando vai ver algum som, você não se engana? Será que esses 2.000 watts de potência que você está utilizando totalmente, ou tem a parte de saída, RMS, né, PMPO, e é isso que você tem que analisar no teu som, né? A potência total fornecida, a potência útil é o que você vai utilizar e a dissipada que se perde. Geralmente, já digo para vocês, a maioria dos sons que nós temos aí é no máximo aí 200 watts de potência, 300 watts de potência. E não o falado 4.000, 5.000. Ah, eles estão mentindo? Não, não estão mentindo. Essa é a potência total do aparelho. Só que muito vai se dissipar. E você vai ter o útil, que é isso que você vai ouvir. Então vamos entender potência. No sistema internacional, a unidade de potência é o watt. No entanto, por razões históricas, os engenheiros usam frequentemente duas outras antigas unidades de potência. Horsepower, HP. 1 HP igual a 746 watts. Cavalo vapor, CV. 1 CV igual a 735 watts. Pessoal, um detalhe bem importante que sempre cai em vestibular e até no próprio Enem, né? Que é a famosa consumo de energia elétrica, né? Consumo de energia elétrica. Aparece sempre para vocês lá, quilowatts-hora. Então eles estão falando que energia não é joule? Sim, energia é joule sim. Só que é outra unidade que eles estão expressando, que é quilowatts-hora. Como é que nós transformamos, gente? Percebam, quilowatts, quilo, 1.000. Pronto, já está em watts. Hora. Uma hora tem quantos segundos? 60? Não. Uma hora tem 3.600 segundos.
Então, você fazendo a continha, 3.600 vezes 1.000, esse número que está aparecendo aí para vocês na tela é em joule. Então, 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joule. Guardem isso, que cai bastante em vestibular. Agora, um assunto muito interessante, que desde a antiguidade o povo se interessava, que é a tal da gravitação universal. Como é que funciona a interação entre os planetas, essa força que une um planeta ao outro. Como é que era concebido esse modelo da antiguidade e até os dias de hoje, que até Plutão caiu fora como do nosso sistema solar, né? Então vamos entender sobre a gravitação universal e as leis de Kepler, que explica bastante esse conceito. Tranquilo, né? Bom, gente, temos dois modelos aí da antiguidade, que era o modelo heliocêntrico e o modelo geocêntrico. Não podemos dizer que um é errado e o outro é o correto. Claro que o modelo aceito hoje, para nós, é o geocêntrico. Já vamos dizer o porquê. Mas depende muito do observador. Lembram disso? Do observador? Veja que tem uma lógica o que Ptolomeu fez. Por quê? Pegue você como observador. Você está aqui no planeta Terra. Você vê o Sol nascer e vê o Sol se pôr. Então, na sua observação, quem está se movimentando é o Sol. Mas é claro que nós sabemos que nós estamos em torno do Sol. Então, ele defendia esse modelo geocêntrico, que a Terra era o centro do universo e todos os planetas estavam em torno dele. Aí veio Nicolau Copérnico, no que ele defendeu o modelo heliocêntrico, que é o quê? O Sol, o centro do universo, né? É o que é defendido hoje. E aí vem os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e por aí vai. E vocês vendo hoje o nosso sistema solar, né? Que é o modelo heliocêntrico defendido e hoje analisado por os grandes cientistas. Agora as leis de Kepler. Primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Então vocês estão vendo aí o Sol, o planeta em torno do Sol, na sua órbita, né? Como é que funciona isto? Braine, que foi o astrônomo dinamarquês, que percebeu a posição do Sol, da Lua. Depois de Braine veio o seu discípulo, o Kepler, que concluiu os seus trabalhos. Olhando o desenho, perto do Sol, nós vamos chamar de periélio. Afastado do Sol, vamos chamar de afélio. Um macetinho que está aparecendo para vocês aí é esse, ó. Afélio de afastado e periélio de perto. Então, nós falamos, é a lei das órbitas. E ela faz uma trajetória elipse. Guardem isso, gente. Uma trajetória elipse. E toda elipse tem dois focos. Então, não esqueçam, é uma trajetória elipse e tem dois focos, sendo um deles o Sol. Tranquilo, né? A Terra, o periélio ocorre no final do mês de dezembro e encontra-se a 147 milhões de quilômetros do Sol. O afélio, no final do mês de junho, a 152 milhões de quilômetros do Sol. Agora vamos para a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. O segmento de reta que liga o Sol a um planeta descreve uma área que é proporcional ao tempo de percurso. Quer dizer o quê? Se daquele ponto eu andei 2 horas, me fez aquela área, se eu fizer em outro ponto qualquer, também 2 horas, a área é proporcional. Por isso que nós dizemos lei das áreas. Quer dizer o quê? Que o segmento de reta que liga o Sol a um planeta descreve uma área que é proporcional ao tempo de percurso. Vocês podem achar meio absurdo, mas não. Se formos calcular a área 1 e a área 2, é a mesma, desde que os tempos também sejam os mesmos. Bom, um detalhe importante para vocês vendo na animação. Quando está próximo do Sol, percebam que a velocidade é maior do que está longe do Sol. Então, só não façam a comparação de verão e inverno, tudo bem? A Terra, a velocidade no periélio é cerca de 30,3 km por segundo e no afélio, cerca de 29,3 km por segundo. Agora vamos falar da terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. E novamente vamos ver uma animação. Vejam aí comigo. Kepler fez medidas cuidadosas, como o período de translação e o raio médio. Então, o que é o período de translação, gente? É o tempo gasto pelo planeta para dar uma volta completa em torno do Sol. Lembrem, período.
é o tempo que leva para dar uma volta, mas no nosso caso aqui é em torno do Sol. E o que vem a ser o raio? É a distância entre o centro da elipse e o ponto da órbita que está mais afastado do Sol, que é o periélio. Olhando as contas, gente, Kepler chegou a essa seguinte conclusão: período elevado ao quadrado sobre raio elevado ao cubo, que é uma constante. Se as órbitas forem circulares, o semi-eixo será o raio da própria expressão de Kepler, que vai ficar para vocês aí. Período do primeiro planeta elevado ao quadrado sobre o raio do primeiro planeta elevado ao cubo. Vai ser igual ao quê? Ao período do outro planeta que você queira elevado ao quadrado sobre o raio de outro planeta elevado ao cubo. Essa é a terceira lei de Kepler, utilizada também nos vestibulares, e percebam que o período é elevado ao quadrado e o raio é elevado ao cubo. Agora vem a gravitação universal explicada por Isaac Newton. Muito importante. Pessoal, um detalhe que nós temos que perceber é o quê? Aquela história que a maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, não vai nessa, hein? A interação é entre os planetas, uma força gravitacional que une os planetas. Como é que o Sol coordena os planetas em sua órbita? Existe uma força gravitacional entre esses planetas. Então, tem a massa do planeta Terra, tem a massa do Sol, existe uma distância entre os dois. E para isso existe uma força gravitacional que atrai isso. E foi Isaac Newton que descobriu, né? Então, se nós formos analisarmos aí a fórmula, está aparecendo para você na tela, é igual. Força é igual G, que é a constante gravitacional e tem um valor fixo, vezes a massa maior vezes a massa menor. Nós diferenciamos o Mzão do Mzinho somente para isso. Você pode chamar de M1, M2, MA, MB, Mzão, Mzinho, tanto faz. O que importa é que são duas massas, dois objetos, sobre a distância ao quadrado. Geralmente, em alguns vestibulares, eles fazem essa relação, a lei da força da gravitação universal, com a de Coulomb, que nós vamos ver futuramente na eletricidade, né? Eles fazem essa comparação. Então, analisando, a força dada em Newton, a massa dada em quilograma, a outra massa também em quilograma. Essa distância ao quadrado é dada em metros, que está aparecendo para vocês. A constante vai ser dada em quê? Newton, metro ao quadrado, por quilograma ao quadrado. E essa constante tem um valor, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Esse valor é fixo e não tem que vocês ficarem decorando. Tranquilo, né? Bom, pessoal, fazendo um resumão da gravitação universal, vamos perceber o quê? Muita teoria, sim. Tem que entender a lei das áreas, lei dos períodos, lei das órbitas, enfim, as leis de Kepler. Entender o modelo heliocêntrico, entender o modelo geocêntrico, isso tem que ficar claro para nós. Mas é isso que se cobra em vestibulares, gente. Dos mais é entender a teoria que tudo irá bem. Tudo bem? Um grande abraço. Bom, um assunto meio temido pelos alunos é a tal da estática. Por que talvez seria meio temido? Porque vamos usar algumas relações trigonométricas, seno e cosseno. Não se assuste, é somente seno e cosseno. Mas vou dizer para vocês que é bem fácil. Condições de equilíbrio, pontes. Como é que é feita uma ponte? Cadeiras, banquetas, abertura de uma porta e por aí vai. Então a estática vai trabalhar somente com isto. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, vamos começar com a parte do ponto G, ponto de equilíbrio, e as condições de equilíbrio de um material, de um ponto material. Analisando aqui essa cadeira, percebam que tem 4 pernas e eu me sento. Então está aí, posição. Eu estou em equilíbrio. Se você aí, sentado ou no sofá ou na sua cadeira, sente certinho. Duvido que você consiga se levantar
sem colocar o tronco para frente e sem colocar a perna para trás. Você não consegue se levantar, porque você está no seu ponto de equilíbrio. Teu ponto G, que no ser humano geralmente é na parte do abdômen, se você for analisar, pegue você, faça um retângulo em torno de você e cruze duas retas. Na interceptação dessas retas é o teu ponto G, que é nosso centro de gravidade, aonde se concentra o peso. Um exemplo, eu estou parado e eu começo a me inclinar. Chega um certo ponto que eu vou para frente, porque esse é meu ponto G, me deslocou para cá, e aí me puxa para baixo, e aí eu venho a cair. Então essas condições de equilíbrio tem que tomar cuidado. O ponto G, em figuras geométricas, é fácil se perceber, num quadrado, num triângulo, você percebe facilmente, usando a relação matemática, como é que pega o ponto G. No caso de equilíbrio, banqueta, né? Vamos ver lustres também. Aqui no estúdio, vários refletores. Por que eles não caem? E vamos dar um exemplo de lustre. Agora, tem duas condições de equilíbrio. Ou é estático ou é dinâmico. Equilíbrio estático, parado, a velocidade é zero. Parado. O que vem a ser um equilíbrio dinâmico? Imagine um gavião com uma velocidade constante. Uma velocidade constante. Ele está em equilíbrio dinâmico. Ou uma ponte está no equilíbrio estático. Tranquilo? Bom, vamos usar um exemplo e neste exemplo vamos usar dois métodos. Um fazendo decomposição de forças e o outro fazendo por polígono fechado. Aí você me pergunta, professor, por que você não faz pelo método mais fácil, que é o do polígono fechado? Dependendo da situação, você pode usar muito que bem o polígono fechado. Agora, no caso, qualquer outro, você terá que usar a decomposição de forças, que você vai ter que trabalhar no eixo horizontal e no eixo vertical, trabalhando na linha do X e trabalhando na linha do Y. É muito mais fácil e você aprendendo esse método, você consegue resolver qualquer tipo de problema. Tudo bem? Na tela o exemplo. Um corpo de peso 80 N é mantido em equilíbrio por fios ideais, conforme indica a figura. Determine as intensidades das trações suportadas pelos fios AB e AC. Olhando o desenho, vocês percebem que tem uma esfera, um peso, aí tem um certo ângulo entre A e B, que é de 60 graus, e tem um certo ângulo entre A e C, que é de 30 graus. Vamos fazer por decomposição de forças. Olhando aí, você faz o ângulo perpendicular, traça um eixo do X, que está lá o eixo do X, e vai fazer a tração 1 e tração 2. Tração 1, você vai fazer tração 1 na linha do X e tração 1 na linha do Y. A mesma coisa irá fazer no tração 2. Tração 2 no eixo do Y e tração 2 no eixo do X. Vendo as resultantes, agora só olhem o eixo do X, esqueçam o Y. Quem está no eixo do X? T2x e T1x. Percebam que estão em sentidos opostos. T2x está para um lado e T1x está para o outro, fazendo um ângulo de 180 graus, sinal de menos. Então a resultante de x será T1x menos T2x igual a zero. Por que zero? Porque está em equilíbrio. Agora só olhem o eixo do Y. Eixo do Y nós temos quem? T1Y, T2Y. E para baixo está quem? Peso. Então analise. O T1Y e T2Y estão na mesma direção e no mesmo sentido. Soma. Então você vai somar T2Y mais T1Y igual ao peso. Tranquilo, né? Então, fazendo as contas. Quem é o T1x? T1x, perceba que o T1x está adjacente ao ângulo. Quem é adjacente se usa cosseno. E quem é oposto se usa seno. Lembrem disso, da matemática. Então, T1x vai ser quem? T1 vezes cosseno de 30. Igual, T1 vezes cosseno de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Automaticamente, o T1x vale raiz de 3 sobre 2 vezes T1 newton. T2x também é adjacente. Então, é T2 vezes cosseno de 60 vai ser igual. T2, cosseno de 60 é meio, que vai dar T2 sobre 2. Pronto. Agora, no caso do T1y e T2y, eles estão oposto ao ângulo, então é seno. T1y é T1 vezes seno de 30, vai ser igual a T1 vezes seno de 30 é meio, então vai dar T1 sobre 2 vezes Newton.
T2y. T2 vezes seno de 60, que vai ser igual a T2 vezes. Seno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2, que vai dar raiz de 3 sobre 2, T2 Newton. Fechou. Agora você irá fazer as resultantes. Olhando na tela, pessoal, T1y e T2y menos PY. Vai fazer a resultante. Olhando aí as contas, o T1 vai dar 40 newton e o T2 vai dar 40 raiz de 3 newton. É trabalhoso, pessoal? É bem trabalhoso, mas percebam, a física, até você calcular as resultantes, que é o T2x, T1x, T2y, T1y e o peso, até aí é física. Aí para baixo é pura matemática. Então perceba, se você entendeu a parte do equilíbrio, você entendeu física. Daí para baixo é uma matemática. Então esse seria o método mais complicado. Não vamos dizer complicado, e sim mais trabalhoso. Agora vamos para o método do polígono fechado. Olhe na tela. O que faremos com o polígono fechado? Você tem que fazer um triângulo ou retângulo. Então você muda os vetores. Perceba que o peso, ele está ali, o T1 está ali e o T2 está ali. O que eu faço? Eu faço um polígono fechado, eu desloco os vetores. Lembrando que quando se fala de vetor, você não pode mudar a direção e o sentido. Se ele está na vertical para baixo, ele tem que ficar na vertical para baixo. Então olhe no lado como é que ficou a construção. O peso eu desloquei lá para o T1, né? E o T2 eu puxei para baixo. Fiz um polígono fechado, lembrando dos ângulos. Como é que fazemos isso? É a lei dos senos, né? Então, usando lá, seno de 90, quem está oposto ao 90? É o peso, então está lá, seno de 90 sobre peso, igual. Seno de 60, quem está oposto a 60 graus? Olhem na tela, é o T2, então é seno de 60 sobre T2, igual. T1, quem está oposto ao T1? É o seno de 30, então seno de 30 é igual a T1. Fazendo as contas, pessoal, vai dar o mesmo resultado. T1 é igual a 40 newton e T2 é igual a 40 raiz de 3. Este método só pode ser aplicado quando tivermos 3 forças. Aí que eu falei para vocês do detalhe do polígono fechado. Você consegue com 3 forças. Acima disso ou abaixo disso, você vai ter que usar a decomposição de forças. Tranquilo, né, pessoal? Agora veremos a parte de momento, condições de equilíbrio. A parte do momento. Vamos pegar um exemplo bem clássico que todo mundo tem na sua casa. Uma porta. A porta, você tem a maçaneta, você tem geralmente 3 dobradiças e a maçaneta ali. Se você pegar, fazer um teste, depois faça um teste aí na sua casa. Pegou na maçaneta, abriu a porta, aplicou uma certa força, a porta abriu. Tranquilo? Aí você tenta fechar a porta, só empurrando com o dedo. Empurrando com o dedo, você vai ver que você aplicou uma certa força. Tranquilo? Você sente essa força. Aí você pegue e coloque a tua mão no meio da porta e tenta empurrar. Opa, ficou mais forte. Parece que você aplicou uma força maior. Né? Parece não, você aplicou uma força maior. E aí tente chegar próximo da dobradiça e empurre com o dedo. Nossa, professor, agora apliquei uma baita de uma força. O que acontece isso? Gente, percebam que a força estava relacionada com quem? Com a distância, né? Quando eu estava aqui na maçaneta, eu tinha uma certa distância com a dobradiça. Na hora que eu fiquei no meio, a distância é menor, a força foi maior. Na hora que eu cheguei bem próximo da dobradiça, o que aconteceu? A força foi bem maior. E aí, analisando essa parte de força e deslocamento, isso nós chamamos de momento. É necessário momento. Por quê? É o momento de translação, de rotação que vai acontecer da porta em relação ao eixo, em relação à tua fechadura aqui, à tua maçaneta. Tranquilo até aí? Pessoal, se vocês perceberem aí na tela, tá a fórmula. Momento é igual mais ou menos F vezes D. Força vezes deslocamento. Lembrando que a força é dada em Newton e o deslocamento é dado em metro. Então, o momento vai ser Newton-metro. Por que mais ou menos? Isso você escolhe. Só que em um momento você vai usar mais, em outro momento vai usar menos. Quer dizer o quê? Eu tenho uma chave de boca aqui e eu encaixo ela. Se eu fazer um sentido horário, eu posso atribuir sinal de positivo. Se eu fazer um sentido anti-horário, eu posso fazer o negativo.
Isso fica ao seu critério. Não tem uma regra que o horário é positivo e o anti-horário é negativo. Só que saiba disso. Se você fez num sentido positivo, o outro sentido vai ter que ser negativo. Aproveitando essa chave de boca, o momento de rotação vai ser aonde? Aqui, no meu dedo. Eu encaixo lá, vai ser aqui a rotação. Se eu pego aqui, perceba, eu aplico uma força numa certa distância. Força com a distância. Se eu pego aqui, a força é maior. É o caso que eu falei da porta. E se eu pego aqui, muito maior. Por quê, gente? Se você pegar uma porca, parafuso, ela tem um certo momento. Um exemplo disso, vamos trocar o pneu do carro que furou. O que acontece? Você vê o povo lá, colocando a chave e subindo e pulando em cima da chave, né? Para poder soltar e você trocar o pneu. O que acontece? Hoje temos até umas pistolas, que é muito mais fácil do que isso, mas antigamente o que o povo fazia? Não conseguia, em vez de ficar pulando em cima da chave, eles colocavam o quê? Um cano. Colocavam um cano na chave e puxava aqui. O que ele fez? Ele aumentou a distância para a força ser menor. Uma dessas está tão forte que você não consegue, a tua força não dá, porque ali eu estou precisando de um momento e esse momento é fixo, é atribuído um valor, vamos supor que é 30 Nm, e você fez o quê? A tua força não está dando certo. Então você tem que aumentar a distância. E aí que entra a fórmula momento é igual a força vezes distância, o deslocamento no caso. Um detalhe importante, pessoal. Se você aplicar uma força aqui, empurrando, vai girar? Não vai girar. Só vai girar se eu vier de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou vier com uma certa inclinação. Agora, aqui é a mesma coisa. A porta, pegue a porta e empurre ela. Ela vai rotacionar? Não vai rotacionar, a não ser que você incline um pouco para cá, vai para lá ou vai para cá. Agora, na mesma direção e no mesmo sentido, não vai rotacionar. Então, só tomem cuidado com esse pequeno detalhe. Na tela vai aparecer um exemplo para vocês de uma barra homogênea. Vamos resolver ele? Uma barra de peso desprezível está em equilíbrio na posição horizontal, apoiada em uma superfície S, como ilustra a figura. Percebam a figura aí, pessoal. Nas extremidades X e Y, aplicamos as forças F1 e F2. Sabendo que F1, 20 N, calcule o valor de F2 e da força normal exercida pela superfície sobre a barra. Pessoal, um detalhe importante nisso daí. Como a barra está em equilíbrio, o momento do lado direito é igual ao momento do lado esquerdo. E o que é momento? Força vezes distância. Vai ser igual a força vezes distância. Momento do lado direito e momento do lado esquerdo. Olhem na tela a resolução. Momento de X a Z. A força F1 vale 20. A distância vale 3. 20 vezes 3, 60. Igual. Agora o momento entre Y e Z. F2, eu não sei quanto que vale, ele quer que eu calcule, vezes a distância, que é 5. Passando, dividindo, que diz que se passa, o F2 vai dar 12 N. Então está aí já resolvido o valor da F2. Agora ele pergunta a normal. O que vem a ser a normal? Pessoal, presta atenção. Se eu tenho 12 de um lado e tenho 20 do outro, ali no apoio, no S, quanto que vai dar? Desprezando a massa da barra. Se eu puxo com 12, puxo com 20, quanto que vai me acusar ali? 32. Então está aí a reação da normal. Fácil, né? Agora, máquina simples. Máquina simples nós vamos trabalhar com o quê? Com polias, que são as talhas exponencial, e alavancas. Aonde que utilizamos isso? Imagine tesoura. Imagine pegador de gelo. Um alicate para cortar um fio. Você percebe que tem uma certa posição, tem uma certa distância do cabo onde você aperta e onde vai cortar aquele fio. Tesoura, percebe que ela tem bem no meio, ali no centro, onde você corta. Pegador de gelo e por aí vai outros exemplos. Isso são as alavancas. Agora, no caso da talha exponencial, iremos trabalhar com as polias. Levantar um balde. Agora, o detalhe importante, pessoal. Eu tenho uma certa roldana, uma polia fixa ao teto. E passa um fio por ela e tem um balde aqui e eu vou puxar esse balde. E puxo esse balde. Aí você fala, nossa, diminuiu. Cuidado.
O peso do balde é o mesmo com que você está puxando. É a mesma coisa se você levantasse o balde. Mas, professor, polias não diminui? Diminui, mas somente as polias móveis. Como está mostrando um exemplo para vocês aí na tela. Somente as móveis que vai diminuir e vai diminuindo 2 a 2. Então você tem uma móvel, 2 elevado a 1. 2 móveis, 2 elevado a 2. 3 móveis, 2 elevado a 3. Por isso que nós falamos que é uma talha exponencial. Tranquilo, né? Bom, vejam na tela a fórmula. A força motriz vai ser igual ao peso sobre 2 elevado a N. N, pessoal, é a quantidade de polias móveis. No desenho para vocês aí na tela, quantas móveis nós temos? 2, porque uma é fixa, a que está lá em cima é fixa. Quem se movimenta são somente 2. Então, 2 elevado a 2, que vai dar 4. Pegando esse exemplo, o peso é 1.600 desse bloco. 1.600 divididos por 4 dá quanto? 400. Quer ver um outro exemplo que você pode fazer? 1.600 é esse bloco. Aí vai dividir em 2. 800, 800. Aí na outra móvel, 400, 400. Então o cara vai puxar 400 Newton. A vantagem mecânica não é uma fórmula. Percebam, se o peso é 1.600 e eu estou aplicando uma força somente de 400, eu estou ganhando com quanto? 4 vezes. Isso se chama vantagem mecânica. Fácil, né, pessoal? Só um detalhe. No caso, somente polias móveis. Agora, hidroestática. Parte muito fácil e bem gostosa e geralmente cai nos vestibulares aí do Brasil. Primeira coisa, vamos ver o que é densidade. Depois de densidade, pressão. Pressão no fundo do mar, uma variação de pressão e empuxo. Um detalhe, por que o navio não afunda? Ou por que em certos lugares você boia e em outros você não consegue boiar? Então é isso que nós vamos visualizar hoje nessa aula. Aparecendo para vocês aí na tela, densidade vem ser o quê? Massa sobre volume. A massa é dada em quê? Em quilograma. Volume é trabalhado em quê? Em metros cúbicos. Então a densidade é dada em quilograma por metro cúbico. Aparecendo aí para vocês na tela, tem algumas densidades que eu coloquei para vocês em grama por centímetro cúbico. A água a 4 graus Celsius é 1, o gelo a 0 graus Celsius é 0,998, mercúrio 13,6, cobre 8,9, aço em média 7,8, prata 10,5 e ouro 19,3. Aí, pessoal, que entra no caso se afunda ou não afunda. E tomem cuidado com o detalhe, não é questão do peso, e sim da densidade. É muito comum as pessoas falarem, ele afundou porque o peso é maior. Não, é a densidade que é maior. Então, no caso da água, que a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, se eu pego aí o ouro ou pego o aço, ele não afunda? Afunda, por quê? A densidade é maior. Então, tomem cuidado, não é o peso, e sim a densidade. Se você quiser pegar um exemplo, pegue um bloco, 2 blocos de materiais diferentes. Um bloco, mas que seja de mesmo volume. Volume, um lado, altura, profundidade. Mesmo volume. E perceba, não vá dizer que é mais pesado, e sim a densidade é maior ou a densidade é menor. Ficou claro para vocês, gente, que é densidade? E um detalhe importante. Os vestibulares geralmente trabalham com grama por centímetro cúbico. Por que isso? Porque eles querem que vocês transformem no sistema internacional, que é o quê? Quilograma por metro cúbico. Um lembrete, grama para quilograma ou quilograma para grama. Aparecendo para vocês na tela. 1 quilograma é 1.000 gramas. E 1 grama é 0,001 quilograma, ou 10 elevado a menos 3. No caso do metro cúbico e centímetro cúbico, também na tela. Lembrem que do metro para o centímetro são 2 casas. E do centímetro para o metro também 2 casas. Então, do metro cúbico ao centímetro cúbico, somos 2 casas, 2 vezes 3, 6. Então, 10 elevado a sexta. Centímetro cúbico para metro cúbico, 2 casas, sentido oposto você muda o sinal, então vai ser 10 elevado a menos 6. Fazendo as continhas,
10 elevado à terceira, 10 elevado a menos 3 sobre 10 elevado a mais 6 ou menos 6, é essa a relação que aparece para vocês aí. Então, do grama a centímetro cúbico para quilograma a metro cúbico, só multiplica por 1000, 10 elevado à terceira. Então, preste atenção nesse detalhe que é muito importante. Agora, pressão. Novamente, utilizando a nossa cadeirinha aqui. Imaginamos um exemplo. Vocês já ouviram falar que pé de bailarina é feio? Ele falou, já ouvi falar. Por quê? Fica na ponta dos pés. Utilizando essa cadeira aqui, percebam 4 pernas. Se eu apoiá-la somente em uma perna, o que será que irá acontecer? Somente em uma perna apoiando, né? Falar, vai ser maior ou vai ser menor? O quê? Vai ser maior ou menor? Questão de faca. Você vai amolar a sua faca. Ela cortou melhor. Por que será que ela cortou melhor? Você tem 2 pernas. Você apoia todo o seu peso em uma. Vamos dar exemplo. Você coloca uma massa e você pisa com uma mão apenas. O tal do faquir, aquele famoso cara que deita numa cama de pregos. Será que o cara seria esperto o suficiente para dormir em apenas um prego? Então vamos ver esse detalhe. O que é necessário, gente? Pressão é dado em quê? ATM é dado em Pascal, tem outras unidades, libra por polegada ao quadrado, mas vamos nos ater no sistema internacional, que é Newton por metro ao quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Então, pressão, como é que calculamos? Eu aplico uma certa força numa certa área. Então, a pressão vai ser maior ou menor nesse caso? Supondo que eu tenha uma certa área, que estão as 4 pernas dessa cadeira, e eu deixo apenas em uma perna. A área não diminuiu? A área diminuiu. A pressão vai ser maior ou menor? A pressão vai ser maior, porque a área é menor. Então é inversamente proporcional, o que está aparecendo na fórmula para vocês aí. Olhando na fórmula, pressão é igual a força sobre área. Cuidado que a área tem que estar em metro ao quadrado. A força dada em Newton, divididos, a área dada em metro ao quadrado. Por isso que a pressão é dada em Newton por metro ao quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Tranquilo, né? Pessoal, olhem na tela alguns exemplos de pressão no nosso cotidiano. O elefante, o carro freando, a pessoa, o mergulhador lá no fundo do mar e uma panela de pressão. Agora utilizaremos o princípio de Pascal, que serve para quê? Para ampliar as nossas forças, ou ampliar as forças. Aparecendo um desenho para vocês aí na tela, que parece uma prensa hidráulica. Então analisem aí. Eu tenho uma área 1 e uma certa força 1. Eu tenho uma área 2 e uma certa força 2. E eu tenho um líquido ali. Então percebam, o princípio de Pascal diz isso. Lembrem que a pressão é a mesma dos dois lados. E pressão é o quê? Força sobre área. Utilizando a fórmula muito simples, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Pessoal, esse princípio de Pascal é muito utilizado nas prensas hidráulicas. Aquela que você vai no posto de gasolina, coloca o seu carro e sobe um elevadorzinho e para os caras fazerem a troca de óleo. Isso é utilizado o princípio de Pascal. Tranquilo, né? Pessoal, se vocês pegarem uma garrafa PET na casa de vocês e encherem de água, aí uma parte, tem um desenho ilustrando aí para vocês. Embaixo se faz um furinho e um pouco mais acima faz outro furo. Perceba a curva que faz a água. Perceba que embaixo ela vai mais longe e um pouco mais acima ela cai um pouco antes, ali perto da garrafa. O que está acontecendo isso? É a pressão, né? Então vejam bem, eu preciso do quê? O líquido é o mesmo. A gravidade é a mesma. O que está influenciando aí? A altura. Então, nesse caso, vamos precisar do quê? Densidade do líquido, a gravidade, que é a mesma, e a altura. Agora, tem outro fator importante que cai nos vestibulares. Quando os vestibulares falam assim, eu quero a variação de pressão entre um ponto e outro, você só vai pegar a densidade, a gravidade e a altura e resolveu e fechou. Agora, no caso de um mergulhador, ele está lá numa certa profundidade, eles querem saber qual que é a pressão que está atuando sobre ele.
Lembrando que nós temos na superfície a pressão atmosférica, que para efeitos de cálculo, ela vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. Geralmente os vestibulares fornecem esse valor, né? Porque não tem que você decorar esse valor. Então, analisando, aparecendo um exemplo para vocês aí, e vamos resolver esse exemplo do mergulhador. Um mergulhador mergulha em uma piscina e está a uma profundidade de 4 metros, numa região em que a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. Sabendo que a densidade da água é 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, calcule a pressão sobre o nadador. Pessoal, a pressão que nós vamos calcular no nadador é quem? A pressão igual à pressão atmosférica, a que está na superfície, mais a pressão do líquido, que é a densidade, gravidade e altura. Olhem os cálculos aí. A pressão lá no ponto B, então, é a pressão atmosférica, que vale 1 vezes 10 a quinta, mais a densidade, que vale 10 a terceira, vezes a gravidade, que vale 10, e a altura que ele está em relação à superfície, 4. Fazendo as contas, vai dar 1,4 vezes 10 a quinta Pascal. Agora, um detalhe bem importante nos vestibulares. Tem as alternativas A, B, C, D e E. E alguns alunos somam errado. Porque vejam bem, se você for fazer 10 a quinta mais 10 a quarta, não é 10 a nona. Então tome cuidado. Você só pode somar se os expoentes forem iguais. Não faça aquela confusão que é na multiplicação. Potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Aí é uma adição, não é uma multiplicação. Então você só pode somar se os expoentes forem iguais. Muito importante. Todo mundo já brincou na piscina, de ficar boiando as pessoas, né? Então a pessoa não sabe boiar, não, vem cá que eu te ajudo. A pessoa fica deitada na piscina e você segura. Você não percebe que a pessoa é leve? Daí vai levantar ela fora da piscina. Nossa, você tem um peso enorme. E na piscina já não. Por que na piscina é mais leve? Pegue uma pedra dentro de um rio, você vai ver que ela é leve, e tire fora do rio. Nossa, que pesada. Essa força que diminui para você é a chamada força de empuxo. Então vamos entender, pessoal. Eu tenho uma pedra, ela tem um certo peso, e o peso é vertical para baixo. Dentro de um líquido, né, o empuxo é uma força vertical para cima. Então tomem cuidado. Empuxo é uma força vertical para cima. Então esse fato de você estar segurando uma pessoa e ter a sensação dela estar leve, com um peso menor, é porque tem uma força contrária para cima. Tem o peso dela que é para baixo e tem uma força contrária para cima que faz você sentir. Na hora que você tirou da água, vai ficar somente qual? Somente o peso, não vai ter mais empuxo. Vendo o princípio de Arquimedes, a fórmula do empuxo. Peso é igual a empuxo. Peso, massa vezes gravidade igual a empuxo. Lembre que densidade é massa sobre volume. Transformando, empuxo vai ser quem? Densidade, gravidade e volume. Agora um detalhe muito importante, pessoal. A densidade é do líquido e nunca do objeto. Então, se você vê a pessoa boiando lá, não vai falar que a densidade é da pessoa. A densidade é do líquido. E o volume? Que volume você vai utilizar? Então, se você pega um objeto, ele está totalmente mergulhado, é o volume, pode ser do objeto. Agora, tomem cuidado que alguns enunciados trazem o quê? Uma parte submerso, terça parte submerso, então você vai pegar somente isso. Então, tomem cuidado. Empuxo é o quê? A densidade do líquido, o volume do líquido deslocado e a própria gravidade. Lembrando que empuxo é próprio peso, então o empuxo também é dado em Newton. Agora uma parte importante e bem fácil, as condições de flutuação. No caso de água, ou pegar um outro exemplo, o balão. Por que o balão sobe? Né? Tem o próprio peso dele, mas por que o balão sobe? Porque o empuxo é maior que o próprio peso. Condições de flutuação. Se o empuxo for igual ao peso, ele está parado. Tudo bem? Tranquilo, né? Se o empuxo for maior que o peso, ele sobe.
Se o empuxo for menor que o peso, ele desce. Um exemplo clássico disso, submarino. Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês a parte do empuxo. E lembrando e enfatizando novamente isto. A densidade é do líquido e o volume é do líquido deslocado. Pessoal, um detalhe importante disso. A parte do empuxo é bem fácil, a parte da pressão. Cuidado com a somatória, vejam, leiam com bastante atenção os enunciados, porque tem aquela transformação que eu falei para vocês, grama por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico. Lembrar se ele quer a pressão efetiva, se ele quer só uma variação de pressão e, nesse caso da parte aí da hidrostática, muito cuidado com as transformações. Espero que tenha ficado claro para vocês e façam bastante exercícios. Até a próxima!